Olá, sejam bem-vindos à nossa série A Bíblia Resumida. Pedimos a você, por favor, que ainda não é, que se inscreva no nosso canal, compartilhe essa série, comente e nos ajude a expandir a palavra de nosso Senhor, porque quanto mais pessoas nós alcançarmos, melhor ainda. O nosso principal objetivo com essa série é alcançar aos novos convertidos em Cristo Jesus e os ajudar a compreender melhor o livro dos livros, que é a Bíblia Sagrada. Uma pergunta: você já ouviu falar em uma Bíblia? Você tem uma na sua casa? Você já leu uma Bíblia? Você já foi influenciado por uma Bíblia Sagrada? Você tem amigos que têm uma Bíblia ou mais de uma Bíblia? Eu acredito que você já deve ter ouvido falar. Se você nunca ouviu falar, seja bem-vindo. Você ouvirá falar acerca da Bíblia Sagrada. Agora, o que é uma Bíblia, né? Uma Bíblia é uma mini biblioteca que contém vários livros. A nossa Bíblia, por exemplo, que é a Bíblia protestante, ela tem 66 livros, tá bom? Agora, o livro vermelho, o livro de Harry Potter, o livro Senhor dos Anéis, o livro Alquimista, o Código da Vinci e a saga Crepúsculo e O Vento Levou. O que a Bíblia tem a ver com estes livros, né? O que a Bíblia tem a ver com estes livros? Esses livros foram os livros mais vendidos até a época em que nós fizemos essa pesquisa. E a Bíblia foi o livro mais lido de que todos estes livros e o livro mais vendido do que todos estes outros livros. A Bíblia é o livro mais lido e vendido em todo o mundo, tá bom? Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, ela já foi traduzida para quase 3.000 idiomas e ocupa o primeiro lugar no ranking há mais de 50 anos. Estima-se que mais de 3,9 bilhões de exemplares já tenham sido vendidos ao redor do mundo, tá bom? A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores em um período de aproximadamente aí entre 1400 e 1500 anos. Deus, ele é o autor da Bíblia e ele capacitou e inspirou homens para essa tarefa. Homens que eram denominados simples, reis, sacerdotes, profetas e também sábios. Ela fala de aproximadamente 2.930 personagens. A palavra Senhor está escrita na Bíblia aproximadamente 1855 vezes, tá? Agora, vamos algumas personagens, tá? Algumas personagens famosas e outras desconhecidas que falaram alguma coisa da Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos lá. Estou ultimamente ocupado para ler a Bíblia. Tirai o que dela puderdes, deste livro para o raciocínio e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um homem melhor. Repetir. Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderes deste livro, pelo raciocínio e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um homem melhor. Essa frase era de Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos da América, que viveu entre 1809 a 1865, e a nota de $5 leva a imagem de Abraham Lincoln, tá bom? A Bíblia não é um livro simplesmente, é um ser vivo que tem o poder de conquistar os seus adversários. Essa frase foi do imperador francês que viveu
entre 1769 e 1821. Eu estou lhes falando de Napoleão ou Bonaparte. A Bíblia é o único livro que você lê cujo autor está presente na hora da leitura. Essa frase é de um autor desconhecido. Uma outra frase, vamos lá. A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Essa frase é de Billy Graham, famoso pregador que viveu até poucos dias entre nós. Outra frase de Billy Graham diz: estude a Bíblia para ser salvo, para ser sábio. Creia na Bíblia para ser salvo. Siga os seus preceitos para ser santo. Uma outra frase de Billy Graham diz: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E para finalizar aqui com mais uma outra frase, agora de uma outra personagem muito conhecida, diz assim: é impossível governar corretamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Estou lhes falando de George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Ele viveu entre 1732 e 1799 e a imagem de $1 lá nos Estados Unidos leva a foto de George Washington, tá bom? A composição da Bíblia Sagrada, tá? A nossa Bíblia ela tem 66 livros e está dividida em 2 testamentos. Tem muita gente que fala de diversas maneiras. Uns falam Antiga Aliança, Velha Aliança. Outros falam Velho Testamento. Se você falar Antiga Aliança, Velha Aliança ou Novo Testamento, você está falando praticamente a mesma coisa, tá bom? Então, o nosso Velho Testamento, ele tem 39 livros. A atual aliança é chamado Novo Testamento, né? De atual aliança, ou nova aliança, ou Novo Testamento. Tem 27 livros. A Bíblia na tradução de Almeida Revista e Corrigida contém acerca de 3.566.480 letras, que constitui aproximadamente 773.692 palavras. Ela contém 1.189 capítulos, 3.102 versículos. Na Bíblia Protestante, há 929 capítulos no Antigo Testamento. E 260 no Novo Testamento. O total é de 1.189 capítulos. A Bíblia Protestante há no Antigo Testamento 23.145 versículos e 7.957 versículos no Novo Testamento. Total de versículos da Bíblia, 31.102 versículos. Agora, os escritores da Bíblia Sagrada, tá? Os escritores, quem escreveu, tá? O Antigo Testamento, vamos lá. Vamos ver quem que escreveu aqui o Antigo Testamento. Moisés, sem dúvida alguma, foi o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, que são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Também é incluído o Salmo de número 90 como autoria de Moisés. Josué, uma boa parte do seu livro foi ele quem escreveu. A outra parte do seu livro, já quando ele já não vivia, é atribuída provavelmente a Finéias ou a Eleazar. Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi escreveu a maioria dos salmos, tá bom? Salomão, filho do rei Davi, escreveu os livros de Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Também lhe é atribuída a autoria dos salmos de número 72 e 127. Após a morte de Salomão,
após a morte do rei Salomão, melhor dizendo, o reino foi dividido. E todos nós sabemos a divisão do reino do norte e a divisão do reino do sul, tá bom? Os livros dos profetas. A autoria dos livros proféticos, que representam respectivamente seus nomes, no título do livro são os profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Abacuque, Ageu, Sofonias, Zacarias e Malaquias. Jeremias, além dos livros de Jeremias e Lamentações, também lhe é atribuído provavelmente, tá bom? Primeiro e segundo livro dos reis. Isso aqui é alguns teólogos que falam, tá bom? Mas não se sabe de certeza que foi Jeremias mesmo que escreveu os livros de primeiro e segundo reis. A tradição vai dizer que Samuel escreveu, tá? As tradições judaicas vão dizer que o Samuel escreveu o seu próprio livro, o livro do profeta Samuel, tá bom? E o livro de Juízes, e o livro de Ruth. Mas não se sabe ao certo quem escreveu todos estes livros, digamos assim. Por exemplo, segundo o livro do profeta Samuel, não se sabe quem que escreveu. As tradições vão dizer que foi Samuel, mas não se sabe ao certo. Neemias escreveu o próprio livro que leva o seu nome, o livro de Neemias, segundo alguns teólogos. Esdras foi respeitado escriba na comunidade judaica e com certeza trabalhou ativamente nos textos do que faz parte hoje do cânon bíblico. As tradições judaicas vão dizer que possuem evidências de que Esdras escreveu o livro de Esdras, o livro de Neemias, o livro de 1º e 2º Crônicas, tá bom? Isso aqui é as tradições que dizem, ninguém sabe ao certo também. Os filhos de Corá, os filhos de Etan e Asaf, seus descendentes, foram autores de vários livros dos Salmos, tá bom? Autores desconhecidos. Também na Bíblia Sagrada nós encontramos autores desconhecidos, que ninguém sabe ao certo, tá bom? Como, por exemplo, o livro de Jó, tá? Ninguém sabe quem escreveu o livro de Jó. Há quem diga que foi Samuel, ou melhor, há quem diga que foi Moisés e até o próprio Salomão quem escreveu, porém ninguém sabe, tá bom? Vamos agora para escritores da Bíblia Sagrada, parte 2, o Novo Testamento, tá bom? Mateus. Foi confirmado que o apóstolo Mateus foi o autor do primeiro evangelho do Novo Testamento. Então, Mateus escreveu o seu livro que leva o nome de Mateus. João Marcos escreveu o livro de Marcos, Lucas escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. João escreveu o 4º evangelho, aquele que leva o seu respectivo nome. Além disso, ele também escreveu as 3 epístolas, a 1ª e a 2ª e a 3ª carta de João. E ele também escreveu o último livro da Bíblia, que nós chamamos de Revelação ou livro de Apocalipse. Paulo, ou Saulo de Tarso, antes da sua conversão, como era chamado, né? Ele escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, sendo ele autor dos 13 epístolas, ou seja, 13 cartas, são elas. Romanos, 1ª e 2ª carta de Paulo aos Coríntios, carta aos Gálatas, carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, carta aos 1º e 2º Tessalonicenses, carta 1º e 2º Timóteo, e a carta a Tito e a carta a Filemon. Pedro escreveu as 2 epístolas que leva o seu nome, Tiago também escreveu a epístola que leva o seu nome e Judas escreveu a epístola que leva o seu nome. Esse Tiago aqui é irmão do nosso Senhor e esse Judas aqui não é o Iscariotes, é o Judas, que também era irmão de nosso Senhor. O livro de Hebreus não se sabe quem escreveu,
qualquer informação acerca de escritor, sabe? Você pode pegar e jogar no cesto que ninguém sabe de fato quem escreveu o livro de Hebreus. O cara que escreveu esse livro era bem dotado na lei de Moisés, que ali tem uns assuntos ali meio difíceis de se entender, mas foi uma pessoa muito abençoada que escreveu, sem dúvida alguma, o livro de Hebreus, tá bom? As principais divisões da Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos lá. Velho Testamento ou Antigo Testamento, Pentateuco. O Pentateuco, que significa 5 livros ou 5 volumes, é composto de 5 livros, tá bom? Esses fazem parte da Torá, que é o livro da lei do Senhor, a lei dos judeus ou a lei de Moisés. Todos estão dispostos em ordem cronológica. São eles: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, tá bom? Primeira parte. Segunda parte, nós a chamamos de livros históricos. Este conjunto é formado por 12 livros e contém a história do povo de Israel, desde a conquista da terra prometida até o exílio babilônico. São eles, os 12 livros, que estão organizados aí em ordem cronológica. Josué, Juízes, Rute, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos reis de Israel, primeiro e segundo livro das crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Terceira parte é chamado de livros poéticos. São eles 5 livros que fazem parte deste grupo: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. A quarta parte é atribuída aos profetas maiores e a quinta parte aos profetas menores. Por que profetas maiores e profetas menores? Profetas maiores por causa da composição dos seus livros e profetas menores também por causa da composição dos seus livros, ou seja, menor material. Não que, por exemplo, Malaquias tenha sido menos importante do que Isaías. Não é isso. É a composição de cada livro, ou seja, o material de cada livro, ok? Então vamos lá. Quarta parte, os profetas maiores. Quem são estes profetas maiores? Vamos lá. 5 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, tá bom? A quinta parte aí nós chamamos de os profetas menores. Quem são estes profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá bom? Então essa aí é as divisões do Antigo Testamento. Então nós vamos agora também para a divisão do Novo Testamento. O Novo Testamento está dividido aí nos primeiros 4 livros que nós chamamos de os 4 evangelhos, tá bom? Esses 4 evangelhos, eles vão narrar o nascimento, o ministério, a morte e a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor aos céus, que são eles: Mateus, Marcos, Lucas e João. A história da igreja primitiva é a segunda parte, tá bom? Da divisão. Tem um livro que fala sobre o nascimento ali, né? A descida do Espírito Santo e o desenvolvimento da igreja primitiva. O nome desse livro é o livro do Atos dos Apóstolos, ou seja, o livro de Atos dos Apóstolos vai falar acerca dos feitos dos apóstolos de nosso Senhor. Terceira parte, epístolas ou cartas apostólicas. São cartas apostólicas direcionadas às igrejas ou às primeiras igrejas espalhadas no mundo antigo. São um total de 21 cartas.
cartas. Todas as cartas são organizadas cronologicamente, sendo que as 13 primeiras cartas são de autoria do apóstolo Paulo, que são elas: Romanos, 1º e 2º aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Já as 8 cartas restantes foram escritas por outros autores, que são eles: Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e a carta de Judas. E tem a última parte aí, que é a revelação, escrita por João, ou seja, o livro de Apocalipse. Bem, por que a Bíblia ela é a palavra de Deus? Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Você já fez essa pergunta? Por que ela é a palavra de Deus? Bem, a Bíblia ela é a palavra de Deus porque quando nós baseamos a nossa existência na Bíblia, somos verdadeiramente felizes. Deus se revela a nós através da sua palavra. Com a ajuda da Bíblia, podemos direcionar, ou melhor, diferenciar o certo do errado e aprender a viver de maneira como nós devemos agradar a Deus. Em 2ª carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 3, versículo 16, vai dizer: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, por que a Bíblia ela é a palavra de Deus? A Bíblia ela é a palavra de Deus porque ela ajuda a nós a saber o que é certo e o que é errado. Tá bom? Ela ajuda-nos, tá bom? A saber o que é certo e o que é errado. E o que a palavra de Deus ela faz nas nossas vidas, minha gente? A palavra de Deus ela nos dá o crescimento no conhecimento no caráter de Cristo, nos confronta em nossos pecados e corrige os nossos pensamentos, emoções e também as nossas ações. Educa-nos em nosso coração para que nós nos tornemos parecidos com Cristo, a fim de nos deixar preparados para uma vida que glorifica o nosso Pai Celestial. Então a palavra de Deus ela chega em nós, ela muda o nosso caráter, muda o nosso coração e vai nos deixando cada dia que passa parecidos com o Senhor Jesus, a fim de que nós venhamos a viver uma vida que glorifique o nosso Pai Celestial. Agora, para experimentar uma vida, tá? Uma vida de uma verdadeira interação com a palavra de Deus, é necessário você fazer o quê? Você se arrepender dos seus pecados e vir a Cristo, e nele você seja uma nova criatura. Porque a palavra vai nos dizer, na 2ª carta de Paulo aos Coríntios 5,17, pelo que, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e que tudo se fez novo. Salmos 37,5 vai nos dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Bem, conforme nós vemos na abertura da nossa série A Bíblia Resumida, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você deseja continuar descobrindo mais sobre esse tesouro maravilhoso, venham comigo nos próximos 66 vídeos. Dá uma mergulhada em Gênesis e sair em Apocalipse. Uma coisa eu garanto para você: Deus falará muito com você, Deus falará muito com a sua vida e despertará em seu coração o desejo ardente pela sua palavra. Te espero nos próximos vídeos. Até lá, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.